Vamos ao vivo com o Jonas Campos, ele está lá no CT Joaquim Grava, acompanhou tudo de perto. Conta pra gente o que rolou nesse protesto de hoje. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Michele, tarde quente aqui no CT Joaquim Grava. Estamos aqui em frente ao portão principal do CT. Jogadores do Corinthians, inclusive, estão concentrados, né? Amanhã tem clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Treinaram agora à tarde ao som de um protesto que durou quase uma hora. Cerca de 300 torcedores da Gaviões da Fiel marcaram presença por aqui. Um protesto pacífico, presença da polícia aqui, né, para controlar a situação. Cerca de 60 policiais, 30 viaturas, então foi tudo controlado nesse sentido, mas muitas críticas a esse momento do Corinthians. Principais alvos desse protesto: presidente André Sanches, a gente vai colocando aí as imagens para vocês acompanharem, e jogadores experientes do elenco corintiano, como o goleiro, o capitão e ídolo Cássio, o lateral direito Fagner, jogador até que disputou a última Copa do Mundo, o atacante Luan, mais uma vez criticado. Enfim, o bicho pegou aqui, cerca, como eu disse, de 300 torcedores protestando e muito. Vou abrir aspas aqui, vai, alguns gritos dessa torcida: diretoria omissa, elenco vagabundo, que decepção é o Luan jogando no timão, cadê o Fagner, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Alô, André, seu vagabundo, sai do Corinthians e leva todo mundo, disseram aqui, gritaram aqui esses torcedores. Alô, Cássio, preste atenção, sua história não é maior que o Coringão. Então, o bicho pegou por aqui. Um protesto muito parecido com aquele depois da derrota para o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Torcedores marcaram presença por ali e fizeram um protesto mais ou menos no mesmo tom do de hoje. Também tivemos aquele protesto no desembarque, né, que passou do tom, foi lamentável, mostrado aí com exclusividade no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. E hoje o Cássio, que foi um dos alvos desse protesto, concedeu entrevista coletiva virtual e falou sobre esses protestos que têm feito parte aí da rotina corintiana, e falou também sobre o momento do clube e até sobre esse possível novo treinador. Muito tem se falado sobre um homem experiente para assumir esse Corinthians, um cara com experiência no cenário da bola. Enfim, o Cássio falou sobre tudo isso e a gente ouve o capitão corintiano, que, como eu disse, concedeu entrevista coletiva antes de tudo isso que aconteceu aqui no CT Joaquim Grava. Olha só. Eu sou jogador, então eu tenho que, assim, quando chegar um técnico ou não, eu tenho que jogar futebol, me dedicar ao máximo, assim como eu fiz com todos os treinadores que estão no clube. Não cabe a mim decidir se tem ou não. Se for para ver, a gente tem duas pessoas, que hoje é o Coelho e o Auxiliário Mauro, que, se tratando de Corinthians e experiência, como você falou, são duas pessoas que têm muita experiência no clube, são pessoas que jogaram pelo clube, foram campeões pelo clube, sabem como funciona o Corinthians, e eu acho que são duas pessoas preparadas por estilo do Corinthians. Sobre encontro com... Você está sabendo bastante, né, sobre encontro de torcedor, com coisa, não sei, mas para mim não teria problema nenhum. Algumas vezes que teve reunião, conversei com as pessoas sobre líderes de torcida organizadas, e para mim não tem problema nenhum. Para mim, esse episódio que aconteceu no aeroporto já é um episódio que está no passado. Creio que já tenho uma idade para saber definir o que são coisas boas ou ruins, e seguir em frente. Aí, Celso, o que você achou de toda essa situação? Assim, a insatisfação do corintiano de maneira geral, ela é compreensível. O time não está jogando absolutamente nada. Está pior, na verdade, eu entendo assim, desde que entrou o Coelho, eu não vejo nem padrão de time. Com o Thiago Nunes ainda, sabe, no começo do trabalho você via um time ofensivo tentando acertar, depois ele se perdeu, é verdade, o time caiu muito de produção. Com o Coelho, que tem uma semana inteira para treinar, não vejo nenhuma evolução. O Corinthians caminha a passos largos para a segunda divisão, a continuar com esse futebol. Eu não vejo por que acreditar, né, em sucesso, em permanência na primeira divisão, se não houver melhora no futebol. Isso passa pela contratação de um novo treinador, isso não tem que se discutir. Alguém que possa realmente organizar esse time do Corinthians. Até aí compreender a insatisfação do torcedor é uma coisa, daí a apoiar esse tipo de coisa, sabe,
falar do Cássio, que a história não é maior que o Corinthians, do Fagner e tudo mais. São os mesmos torcedores que, quando esses caras forem embora, eles vão ficar gritando lá no alambrado, ou queremos jogador. E aí eu te pergunto, que jogador vai querer jogar numa situação como essa? Sabe, sob essa pressão, essa tensão? Eu acho até que o protesto ele é legítimo, o protesto contra o futebol do time, mas não esse tom ameaçador, sabe? Esse tom intimidatório. Não entendo que esse seja o caminho. Mas o protesto ele é sempre intimidatório, ele não é conciliador. Ué, qual protesto que foi pacífico? Eu não lembro. Eu gostaria de sugerir aqui o seguinte: esses caras representam 0,01% da torcida do Corinthians, certo? O Corinthians tem quase 30 milhões de torcedores. Por que o Corinthians não chama torcedores de verdade mesmo? Aqueles que torcem, o senhorzinho que está vendo a gente lá no barzinho, que joga um dominó, aquele jovem que tem sonho de ser jogador e que adora o Corinthians. Leva um pessoal, um grupo de pessoas, aquelas senhoras que vão ao estádio, para eles conversarem com os jogadores e mostrar o sentimento que eles têm como torcedores de verdade, sem interesse político, sem nada. E outra coisa muito engraçada, eu não presto atenção no que eles falam, mas o Jonas Lê eu achei curioso. O protesto foi numa terça-feira, às 4 da tarde, né? 3, 4 da tarde. E eles gritavam elenco vagabundo e Andrés vagabundo. E faziam protesto às 3 da tarde, num dia de trabalho. Tá bom. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com o Jonas Campos, ele vai fazer uma análise, né, de todo o desempenho do Corinthians, esse desempenho horroroso do Corinthians. Agora o Jonas de novo? Então vai, Jonas, conta pra gente esse desempenho aí do Corinthians, que tem sido realmente uma vergonha. Pois é, Michele, situação tá crítica, né, para esse Corinthians, jogando fora de casa nem se fale, mas jogando em casa a coisa não tem rendido, não tem acontecido da maneira que todo mundo espera. O Corinthians sempre foi muito forte jogando na Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente vai trazer uma matéria especial sobre o retrospecto de momento do Corinthians jogando em seus domínios, mas o Cássio, na entrevista coletiva de hoje, falou um pouco sobre isso e também saiu em defesa do técnico Diego Coelho, que até então vai ganhando continuidade aqui no comando técnico do Corinthians. Vamos ouvir mais um trechinho aqui da entrevista coletiva do goleiro e capitão Cássio. Um time que quer almejar estar lá na frente do Campeonato Brasileiro não pode oscilar em casa. E eu acho que se nós for pegarmos os pontos que teoricamente nós teríamos que fazer em casa, nós estaríamos entre os primeiros da tabela. Nós temos que melhorar isso. Em casa, lógico, e não é faltando com respeito com as outras equipes. Eu não tenho a menor dúvida que se nós estivéssemos com 30, 40 mil pessoas, e não serve de desculpa, 30, 40 mil pessoas, de repente esses jogos que nós empatamos, com a força da torcida nós não teríamos ganho, porque já aconteceu muitas vezes isso. Estou sendo bem honesto na resposta, só que sem torcida não é só o Corinthians, é todos, mas todo mundo sabe o peso da força da torcida do Corinthians e o Corinthians jogando em casa, o tanto que a nossa torcida empurra. Eu acho que nós precisamos ser regular, acertar o que nós temos melhorando. O Coelho vem fazendo um trabalho bom, vem ajeitando, eu vejo assim, e por jogar numa posição que é defesa, eu vejo que muitas vezes a defesa vinha sendo criticada, e eu vinha recebendo muitos chutes no gol, nós vínhamos tomando bastante gols, e ele, creio que, eu acho que é uma das coisas que ele tem evoluído. Se você pegar os últimos jogos, comparando com outros jogos que ele tem, já tem 2 jogos sem tomar gol e 2 jogos vindo pouca bola. É isso, gente. Então, daqui a pouquinho eu volto para trazer esse panorama. Os números são assustadores desse retrospecto do Corinthians, principalmente sem a presença do torcedor, que normalmente empurra bastante, né? Como o Cássio falou, o Corinthians tem uma relação especial com a sua torcida, mas a coisa tá feia. Daqui a pouquinho a gente volta com essa matéria especial trazendo esse retrospecto. Michele. Legal, Jonas. Bom, o Cássio falou que acha que o Coelho tá dando uma ajeitada no time e tudo mais. Vocês acham? Sinceramente, eu não consigo ver essa evolução. Não sei se o Flávio viu. Em todos os jogos que eu vi do Corinthians, sob o comando do Coelho, eu não vi melhora em nenhum. Ganhou do Bahia, é verdade, mas quando ganhou do Bahia por 3-2, o Bahia foi melhor. O Bahia foi melhor. Contra o Fluminense, o Corinthians perdeu, não jogou, eu até vou relembrar aqui para não perder nenhuma. Perdeu o Fluminense 2-1, jogando mal. Perdeu do Sport jogando muito mal. Empatou um jogo em 0-0 com o Atlético Goianiense, que parecia, pela camisa do Atlético Goianiense, parecia o River Plate. Tamanho, organização, maneira de jogar, pressionando o poste de bola do Corinthians até 45 do segundo tempo. E 0-0, porque foi uma sorte danada, que era para o Atlético ter vencido o jogo.
E Red Bull Bragantino é aquele jogo para você botar o seu filho de castigo. Você fez arte, assiste aí, porque foi outro jogo horrível e eu não consegui ver melhora. E eu fico muito à vontade, Flávio, porque eu defendo o trabalho a longo prazo. Só que o Coelho está tendo algo que os outros não têm. Uma semana inteira de trabalho. Desde o dia 13 de setembro, o mínimo de evolução dava para ver. Mas o problema é que nem a situação dele está definida, né? Fica difícil. Você imagina você tentar impor alguma situação com seus comandados... Sendo que eles sabem que você não vai continuar. Sabe? Ou pelo menos não está definido isso, né? Então fica complicado. O Corinthians está muito mal. O time realmente não está jogando absolutamente nada. Não é de hoje, já faz um tempo. Aliás, o ano inteiro. Acho que o Corinthians não fez nenhuma partida boa que eu consiga lembrar. Fez. Com torcida e sem torcida. Não, ele fez um bom primeiro tempo contra o Santos. Lembra? Talvez. Lá atrás. Mas a verdade é que com torcida ou sem torcida, o Corinthians foi muito mal. Ele quase não se classificou no Campeonato Paulista, né? Então, realmente, um ano muito ruim do Corinthians. Isso, para mim, é time mal montado. A gente vai direto com o Jonas Campos, lá do CT Joaquim Grava. Hoje teve protesto, né, de parte da torcida. Se isso vai influenciar na atitude do time, a gente não sabe. Mas o que precisa melhorar é o desempenho dentro de casa, certo, Jonas? Certíssimo, Michele. A coisa tá feia para o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Um desempenho muito abaixo do normal, né? O Corinthians, historicamente, desde a inauguração do estádio, tem a Arena como um trunfo, o apoio da torcida para conseguir bons resultados. Mas esse ano, com essa história da pandemia também, portões fechados para a torcida, a coisa tá feia para o Corinthians. A gente preparou uma matéria sobre esse retrospecto de momento bastante crítico. Olha só. Que o torcedor faz falta para quem está em campo, isso ninguém nega. É complicado, né? Logicamente a gente queria o torcedor, né, no estádio. Até porque nós vivemos assim, crescemos assim e sonhamos em jogar com o estádio lotado, né? O Léo Natel, então, desde que chegou ao Corinthians, ainda não jogou com a presença da torcida e mesmo sem ter conhecido e sentido na pele a força da Fiel, ele lamenta. A gente queria muito estar diante do nosso torcedor, né? Queria o estádio lotado, mas por conta disso tudo que aconteceu mundialmente, não está sendo possível. Então a gente tem que continuar. Claro que com torcida irá nos ajudar muito mais ainda. A ausência do público faz parte do novo normal e vale para todo mundo. Mas olha, no caso do Corinthians, os números estão provando a falta que faz a torcida. O ex-técnico Thiago Nunes, demitido no último mês, já alertava, hein? É de conhecimento geral que a torcida do Corinthians transforma o ambiente não só para a própria equipe do Corinthians, mas também para o adversário. Então, realmente faz muita falta. A torcida do Corinthians transforma uma equipe, às vezes, mediana, tecnicamente, numa grande equipe. Bora, então, para a matemática. Colocando na tela para ter uma ideia do quanto o Corinthians vem sofrendo sem o torcedor. No ano passado, nos 6 primeiros jogos do Brasileiro que o time fez na Arena, foram 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Um aproveitamento de quase 78%. Esse ano, sem torcida, nesses mesmos 6 jogos como mandante, são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aproveitamento de apenas 50%. Ampliando a conta para os 10 jogos de 2020 em Itaquera sem a presença do público, são 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aproveitamento de pouco mais de 56%. Se considerarmos todas as partidas que o Timão fez no estádio esse ano, com e sem público, o aproveitamento sobe para 62,5%. Para se ter uma ideia da força da Arena, desde 2014, quando foi inaugurada, o Corinthians nunca encerrou um ano com um aproveitamento inferior a 60%. Se nem na casa do povo a coisa vem dando certo, 2020 definitivamente preocupa. É isso, gente. Olha, se serve de consolo para o Corinthians, o Santos não venceu clássicos ainda na atual temporada, né? E em 13 clássicos entre Corinthians e Santos disputados na Arena, o Santos tem apenas uma vitória sobre o Timão. Então o retrospecto do Corinthians, pelo menos contra o Santos, é bastante favorável. Esse ano, um dos poucos jogos que o Corinthians fez que agradou e muito o torcedor foi justamente uma vitória sobre o Santos lá na primeira fase do Campeonato Paulista, bem no comecinho da temporada. Então isso serve de consolo. Amanhã mais um capítulo dessa história na Neoquímica Arena. A bola rola 7 da noite, um Corinthians
muitíssimo pressionado, né? Falamos do protesto de hoje aqui em frente ao CT Joaquim Grava, contra um Santos muitíssimo desfalcado. E a pergunta que não quer calar, Michele: guardaram sorvete para o repórter que passou a tarde aqui cobrindo o protesto, tomando sol, que está agora enfrentando os pernilongos? A equipe quer saber se sobrou alguma coisa para a gente aqui. Ó, eu guardei, mas o Garrafa comeu. Entendeu? O Garrafa pegou. E porque também ele falou, não, vai derreter. Aí ele comeu o seu, comeu o do Silvestre. Tem os palitinhos aí. Só os palitinhos. Tem os palitinhos. Que dá para você brincar Mas e fica montar pra uma próxima, casinha. Jonas. Eu vou fazer uma pizzada aqui, aí você come e a gente traz o sorvete. Faço a pizza. Olha Inclusive esses a massa. homens. Comigo é assim, entendeu? Você tá Gostou? fazendo a pizza? Claro, faço massa, faço tudo. Eu quero ver você fazer o Corinthians jogar bola. Aí você Realmente, já tá querendo- 2020 foi o ano Mudou, né? daquele. As coisas mudam, é verdade. Eu mal sabia comer, imagina fazer. É o seguinte. Ó, o Jonas falou do mosquito. Dá uma olhada no mosquito antes de entrar no ar. Cadê o mosquito? Põe ali o mosquito. Olha lá. Que não é o Gustavo Mosquito. Gente, é um morcego. É uma mariposa. é dose, viu? Olha lá. Ô, Jonas, vida do repórter não é fácil. E ninguém guarda sorvete porque ele tá suado pra caramba. 40 graus aqui em São Faz Paulo. mal Isso pra ele nem garganta, sabia. choque térmico. não Ô, pode. Jonas, você usa repelente, viu? Passa, porque agora tem dengue, zika, chikungunya, vai vir tudo. Mas isso do daí. jeito que tá, eu já vi pernilonguinho com papel, com paninho na mão, assim, dá um repelentezinho pra mim aqui. que eu tô- Ih, cara. É ao vivo, ele Deus tá lá. quer ver E tem aqueles aleluia. Olha, aqueles aleluia, eu odeio. Sabe o que é aleluia? Aquele que fica voando e que cai a asa. Ah, é aquilo no eu tenho calor, né? Pavor Calor, daquele calor, bicho. é. O Jonas tá lá, coitado. Bom, vai, fala desse Mas é o Corinthians, seguinte, então. ó, essa história de torcida em campo, é claro que pode fazer diferença desde que O o time time seja esteja bom. bem. É Nossa, mas isso. o Corinthians tá fazendo demais. O time do Corinthians é muito ruim. Mas a torcida empurrava. Ou não. Eles iam empurrar Os os caras caras- pra não, lá pra mas o ladeira, cara, pro sei meio lá, do- dava um- eles iam empurrar não. lá pro meio do shopping. Lá É porque o time é ruim. E aí, quando o time... Porque o torcedor, imagina o cara que vai lá, não estou falando torcedor informizado, estou falando torcedor normal. O cara vai lá com uma expectativa, leva o filho, você vai ver, É. pô, e tal, né? Chega lá, uma vergonha. O cara começa a ficar louco. E aí ele começa a xingar, e aí vira conta. E hoje os caras não têm aquele preparo psicológico, até por causa dessa história de pressão. E são sempre preservados, então ele nunca se expõe. E aí, aí o cara ele não tem estrutura para segurar uma parada dessa. Se faz um gol, ganha moral. Mas se toma um gol. Então, eu tenho muita dúvida se esse time teria alguma vantagem de ter torcida. E é uma tese de que tem muito moleque sendo lançado, e com sucesso, também porque não tem essa pressão inicial. Porque ele ganha confiança, né, Flávio? Porque, veja só, não tem a vaia da torcida quando ele erra, então ele não vai pensar duas vezes antes de tentar o passe de novo. Quando o jogador é muito vaiado em campo, eles ficam intimidados, não tem jeito, a não ser que tenha uma personalidade fora do comum, mas a gente está falando de personalidade, né? Preparo, você pode também preparar os jogadores e para isso você precisa de tempo. O Corinthians, eu também concordo com o Flávio, eu não sei, do jeito que está jogando mal, com uma torcida presente e vaiando muitas vezes, eu acho que estaria até pior. Não, e também se o cara não vaiasse, ele não estava batendo bem, né? Porque o Corinthians, o que ele mostra é futebol para vaia mesmo. Tá muito ruim. Então, gente, e é um time mal montado, mal estruturado. Você não tem jogo, você tem alguns Por jogadores... exemplo, e aí falaram muito do Thiago Nunes. Ele veio para mudar uma filosofia. Para ele mudar essa filosofia, ele precisa de jogador de velocidade. de lado. Ué, ele que pediu o Sid Clay, ele que Não, pediu. tá falando de ponta, de E daí? atacante. Mas eu tô falando Ele que ele pediu pediu. uma Ele Michael, pediu ele ponta. pediu Michael. Ele, Rony. Michael e Ele Rony. que aceitou o Luan. Pediu Michael, Rony e aquele outro do Independente del Valle que foi jogar no New York City, que eu também não lembro o nome. Agora, olha só. Ah, você Dose olha- também. você Aí olha- tem um Gustavo, com todo respeito, o Léo Então, Natel, você olha o Diego Coelho, o Everaldo que não acerta. e ele tem que... né? Aí ele coloca lá, Natel, Mosquito, Natel. Mas o que ele vai fazer? E a culpa é dos meninos também não. De repente no time bem montado, eles podem até crescer, né? Mas aí você joga, o que eu estou dizendo é o seguinte, você vai jogar a responsabilidade para esses meninos? É complicado, sabe? O time no sufoco não dá, e não tem opção. Você não tem o cara para, não dá nenhum dos dois, vamos colocar. É complicado isso.